Boa noite a todos. Eu tenho a felicidade de apresentar hoje o Samuel Pinheiro, que vai trabalhar conosco a questão do yoga e na saúde transdisciplinar, com ênfase na educação ambiental. E eu gostaria de, em poucas palavras, apresentar o Samuel para todos. O Samuel é doutor em educação ambiental, foi em 2022, pela FURG, com um período de estudos na França, através de doutorado de sanduíche, em pesquisa na linha de fundamentos da educação ambiental. Ele é licenciado em letras, em português e inglês, e bacharel em administração, com ênfase em comércio exterior. Teve uma formação de professor de yoga, com estudos sobre filosofia Vedanta no Brasil e na Índia, integrando, portanto, dessa forma, o yoga à prática docente de forma transdisciplinar. Essa experiência do yoga levou à coordenação do Espaço Mahadeva, que é um espaço de práticas de yoga na cidade do Rio Grande, e atividades de yoga voltadas à comunidade no contexto universitário. Então, ele tem um histórico de trabalhos também em agroecologia, biodinâmica e ecologia no sítio Talismã. Ele atuou na área de tradução através do núcleo de tradução da FURG e atualmente é responsável pelo ensino. Um minutinho aqui. Pelo ensino do português como língua de acolhimento a imigrantes senegalenses e haitianos, por meio do projeto na mesma universidade. Ele é membro do CETRANS no Brasil e do CIRET em Paris, na França. Com a palavra, então, professor Samuel. Muito obrigada, Samuel. Bem-vindo. Boa noite a todas, a todos. Muito obrigado pela acolhida calorosa, pela apresentação. E uma felicidade estar aqui com vocês, né? Nesse espaço do CETRANS, de diálogos, né? Nesse centro de educação transdisciplinar, né? Que tem uma trajetória e um histórico muito importante, né, na construção, no desenvolvimento da transdisciplinaridade no Brasil, nas discussões no Brasil e também em relação com outros grupos, né, no mundo, né. Muito obrigado pelo convite, Mariana, muito obrigado pelo convite ao CETRANS, né, uma alegria estar aqui com vocês. É honra toda. E aí eu começo, né, aqui tem algumas fotos, né, a minha apresentação, e essa é uma foto do espaço de yoga, que a gente chama de Espaço Mahadeva, aqui na cidade de Rio Grande, e é da própria sala de prática, né? O título original da nossa conversa de hoje era mais voltado para o yoga e saúde, mas eu acabei adicionando a dimensão também do ambiente para puxar um pouco a conversa para o aspecto da educação ambiental, que eu tenho essa formação, né? Eu coloquei aqui ao lado os logos, né, de espaços também que transitei, como a FURG, onde eu tenho a minha formação de base do programa de pós-graduação em educação ambiental, o PPGE, a CAPES, a agência brasileira, né, que em diversos momentos financiou algumas dessas pesquisas, inclusive a ida para a França para aprofundar estudos sobre a transdisciplinaridade junto com o CIRET, na pessoa também do professor Florent Pasquier, né? E do Espaço Mahadeva, na cidade de Rio Grande, por onde também há cerca de 9 anos a gente tem experimentado o ensino e prática de yoga, né? E eu trago um pouco aqui, além a Mariana já fez essa apresentação, né? Mas quando o convite era falar sobre saúde, eu fiquei me questionando assim, puxa, como é que eu vou me retomar ao aspecto da saúde, né?
Então, eu novamente aqui trago um pouco, né, da minha trajetória, que a Mariana já falou algumas aqui, mas destaco lá aquela experiência agroecológica, que eu chamo, assim, quando me apresento em diferentes espaços, né, como um despertar ecológico que se deu naquele momento lá, que foi 2009, 2010, e que é um despertar que não é findado, né? Ele está sempre acontecendo, sempre em andamento, né? E nesse sítio agroecológico que ficava entre as cidades aqui de Rio Grande e Pelotas, no sul do Rio Grande do Sul, né? A possibilidade de diferentes práticas, convívio com pessoas produtores rurais que estavam em processo de transição de uma agricultura com veneno para uma agricultura sem o veneno, né? Então, percebo, assim, olhando para trás, também um impulso aí de busca por saúde, né? De uma saúde, por exemplo, com a terra, de uma outra relação com a terra, uma saúde com o alimento, né? Por uma outra relação com os alimentos, e com os agricultores, né? Quem de nós conhece os agricultores, né, próximos da onde a gente compra, né, os nossos legumes, as frutas, né? Normalmente a gente acaba se abastecendo de lugares distantes, né, que atravessam quilômetros e tem todo o gasto a diesel, de caminhões, do transporte e tudo mais. Então, já havia ali uma busca por essa saúde e também é lá que eu começo a aprofundar, assim, aspectos de leituras de yoga e comecei a ministrar já alguns cursos naquela época aí, né? E aí, posteriormente, eu fui fazer formações de professor de yoga e aí acabo me direcionando também para o mestrado e doutorado em educação ambiental, que eu vou levando essas atividades em paralelo, né? Enquanto professor de yoga e também enquanto acadêmico, pesquisador, e então, ah, de diversas formas, leituras e conhecimentos orientais vão nutrindo essas reflexões que eu faço em termos de educação ambiental, né? Então, como a, a nossa fala aqui hoje, né, ela tem essa chamada, assim, na primeira palavra lá, yoga, eu achei pertinente começar com um mantra, né? E aí eu faria como que uma leitura, aqui uma pequena entoação desse mantra, a gente pode acompanhar visualmente, né, o mantra, e aí logo em seguida eu explico do porquê disso, que aí eu acho que já tem elementos interessantes a partir da interpretação desse mantra aí que a gente pode conectar, né, com aspectos de saúde e de ambiente que a gente está fazendo essa ponte. Então, vamos lá. Om Sahana Bhavatu Sahanao Bhunaktu Sarviryan Karavavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti 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 Om Paz Paz Paz. Muito bem. Por que trazer isso assim, né? Porque em muitos contextos de aprendizagem de yoga e de ensinamentos de filosofias orientais diversas, né, indianas, se traz isso para o início da prática. Esse é um trecho de um mantra bem maior, né? Mas uma possível interpretação desse trecho seria o seguinte: que possamos todos nós, aquele que está no papel de professor e aquele que está no papel de estudante, aprendermos juntos. Que não haja disputas, competições entre nós. Aí, paz, paz, paz.
Eu acho muito interessante aí, já é um, né, um movimento, um outro tipo de convite aí, né? Na sociedade, né, tão marcada por questões de competição, né, de individualidade, de voltar-se apenas a si, que o outro fique para trás, né? Já de início, assim, buscar uma horizontalidade nessa relação desse processo de construção do conhecimento em conjunto, né? Diz assim, né? Vamos juntos, né? Vamos cooperar juntos, né? E que não haja disputas entre nós. E essa questão da paz, três vezes, né? É uma das possibilidades, eu acho, é que essa paz se estenda para três temporalidades diferentes, tanto para o passado, quanto para o presente e quanto para o futuro. Tanto para os três estados de consciência que alguns desses conhecimentos já relatavam, né? Às vezes séculos ou milênios atrás, de um estado de desperto, que a gente está agora, um estado de vigília, um estado de sono, onde diminui as atividades mentais, e um estado de sono profundo, né? E, e hoje em dia, por exemplo, se vários estudos e da neurociência, por exemplo, as pessoas, os cientistas têm chegado nessas conclusões de diferentes etapas, né, de um processo de sono e da necessidade daquele estado lá de sono profundo, né, para a manutenção dessa qualidade de vida e dessa saúde, né? E sempre me chamou muita atenção que vários desses conhecimentos ancestrais, como o yoga, já tinham uma compreensão dessas diferentes camadas, assim, de uma estrutura da consciência, né? Inclusive falando como em outros termos, mas falando de inconsciente e subconsciente, né? Outras camadas. Essa metáfora, essa simbologia do número 3 aparece com bastante frequência em diferentes textos yogis e orientais, né? E que acho que tem tudo a ver também com a transdisciplinaridade, né? Eu lembro lá do Manifesto da Transdisciplinaridade, que o Basarab Nicolescu fala, inclusive, na etimologia da palavra trans, que ela está próxima do número 3, 3 e trans, né? O 3 como que a continuação do que veio, né? Veio o 1, o 2, o 3, né? A superação desse 2. E esse 3, esse movimento trino, aparece com bastante frequência em muitos desses conhecimentos, né? Como que o princípio inicial, assim, de forma filosófica, né? O do número 1 seria o impulso, assim, de inventividade, de criação. O impulso 2 seria esse impulso de manutenção dessa invenção, dessa criação. E o impulso 3, esse impulso de destruição, mas que é transformação disso, né? Para novamente continuar, né? Mas eles não se dão de forma separada, eles estão os três conjuntamente operando, né? Eu acho que essa metáfora e essa simbologia do três acaba tendo conexões também com compreensões da transdisciplinaridade. Mas o que que é o yoga, né? Que é a nossa palavra-chave lá da apresentação. Como eu sou oriundo das letras, também eu gosto muito dessa relação de retornar para a etimologia das palavras, né? Então, na etimologia lá, no sânscrito, essa língua antiga do que hoje é a região da Índia e do Paquistão, alguns estudiosos apontam que seria uma das línguas mais antigas da humanidade, tem similaridades com raízes de uma língua lá indo-europeia, né, também. Na origem, quer dizer união. Mas união do quê, né? Em diferentes textos, a prática física e respiratória, que é a prática que a gente mais conhece, nem aparece, né? Aparece mais associado, assim, esse yoga como
uma busca por esse conhecer-se a si mesmo, né? Esse autoconhecimento, essa autoobservação. Então, essa união seria talvez um atravessar por diferentes camadas desse eu, né? Diferentes aspectos desse eu, aspectos mentais, emocionais, da consciência, do físico também, né? Trouxe esse outro trecho, assim, yoga é samadhi. Tem vários textos que são nesse formato, assim, de aforismos, né? Trechos curtos que contêm uma carga informativa bastante grande, assim, e que é esse texto do Yoga Bhashya, que é do Vyasa. Ele diz assim, yoga é samadhi. E a gente costuma dizer, fazer a tradução de que samadhi é a êxtase. Mas aí, nesse ponto, eu me reporto ao Mircea Eliade, eu acho que é assim que pronuncia, né, que é um romeno de nascimento que depois se naturalizou norte-americano, né, um estudioso de religiões e de mitologias diversas. Ele diz que não é bem êxtase, né, porque o êxtase, de novo, me socorrendo das palavras, né, o ex está muito mais para o externo, né, então esse êxtase é como se fosse uma busca por essa transcendência de forma externa. E o samadhi não é para fora, é para dentro, né? Então ele é muito mais para o interno, né? Como se fosse um êxtase interior. E aí, nesse ponto, a gente poderia complexificar, né? E fazer esse convite que talvez a transdisciplinaridade faça, né? Desse diálogo Oriente-Ocidente, né? Então, é, pode ser os dois processos, né? Esse processo para dentro e esse processo para fora, né? Aqui uma outra definição que é do Shivananda, um sábio yogi do século passado. Ele diz que o yoga é um sistema de educação integral, educação não só do corpo e da mente ou do intelecto, mas também do espírito interior, né? Então ele vê de forma integral, né? E aí a gente vai transitando por outras palavras aí, como essa ideia de espírito, mas a gente não precisa tomar ela como encerrada em marcos religiosos, né? Mas talvez conectada a essa abertura dessa vida interior, né? E da consciência também, né? E uma outra foto da sala de yoga, né? Porque tem essas janelas que são octavadas, e eu acho elas bastante didáticas, assim, para falar um pouco sobre esses 4 caminhos principais do yoga e dos 8 passos também do yoga, né? Só para a gente ver um pouquinho mais e fazendo as conexões com a saúde, né? Então, tomando a ideia de que yoga é essa busca, né, por autoconhecimento, e de forma abrangente todos nós somos buscadores de si mesmos, né? Tradicionalmente se fala em 4 grandes ramos, em 4 grandes vertentes, por se fazer essa busca, mas elas não são separadas, elas podem ser complementares umas às outras, né? Uma é o Jnana Yoga, que é a busca através de um processo mais intelectivo, mental, de leitura, através de filosofias. O outro que é o processo do Raja Yoga, que é chamado, o apelido seria o Yoga real, assim, Yoga real de realeza, né? Que é onde está a parte física e respiratória do Yoga, que a gente conhece mais, né? Que é uma parte mais até empírica mesmo, né? Eu faço determinado exercício, determinada postura, se observa determinados benefícios daquela postura com a prática, né? Então, tem postura, de repente, para o equilíbrio, postura para aumentar a imunidade, uma determinada respiração para melhorar os processos digestivos, para baixar a ansiedade,
para buscar estados de equilíbrio físico e mental, né? Então, há todo um processo aí de prática e de empiria colocado, né, nos processos do Raja Yoga. Aí tem o Karma Yoga, que é o caminho da ação, que é mais relatado lá naquele livro do Bhagavad Gita, na conversa entre Arjuna e Krishna, né? Em que Krishna vai, com seu interlocutor, vai falando de tomar ação sem pensar nos frutos da ação, né? Não identificado com os frutos da ação, né? Que foi esse texto foi se tornar mais famoso no Ocidente nos anos 50, nos anos 60, né? Com também os processos contraculturais, né? Nos anos 60. E aí o Bhakti Yoga, que a gente poderia dizer assim de um trabalho mais emocional e devocional, através da observação mesmo dessas emoções, através de cantos, de mantras, de música, né? Tem todo um caminho aí de séculos, né? De milênios aí, a partir da música também, né? Que se chama Nada Yoga. Nada é o som, né? Então tem o yoga do som, através da música e de um processo meio que de botar em movimento essas emoções, né? E se a gente fosse abrir o Raja Yoga, que é aquele mais da empiria, né? Aqui outra foto da janela, e aí abrir aqui os oito passos, né? Tem os yamas e niyamas, que a gente poderia chamar assim de preceitos éticos e morais, que é onde está aí o aspecto da não violência, que é o mais conhecido, né? Que o Mahatma Gandhi se valia muito desse preceito da não violência, até mesmo para um processo de um enfrentamento político, né? Uma não violência consigo e uma não violência com os outros, né? E há outros aí, né, da veracidade, e outras posturas, né, de disciplinas e práticas éticas aí. Aí no ponto 13 e no ponto 4 que vai vir as posturas e os exercícios respiratórios, né, os asanas e os pranayamas. Então esses asanas, que são as posturas psicofísicas, que frequentemente é relatado assim, a gente busca estabilidade, conforto naquelas posturas ali, e se identificando com aquelas posturas para também ativar como que esses benefícios mais sutis dessas posturas, né? Então, tem os benefícios mais imediatos, digamos assim, dos aspectos físicos, né? De repente, tal postura melhora ali questões de desvios de coluna, né? Lordose, cifose, né? Mas, ao mesmo tempo, algumas dessas posturas, elas estão diretamente relacionadas com aspectos mentais e emocionais, né? Trabalhando medo, raiva, coragem, ou ao contrário, né? Coragem, uma entrega, sentidos de contemplação, né? Então, há um estudo baseado também numa prática de séculos aí. E aí depois os exercícios respiratórios também, que a gente falou um pouco já, e aí vem o ponto 5, que seria um recolhimento dos sentidos, voltar-se para si, fechando esses sentidos para buscar camadas mais internas. E aí vem o 6 e o 7 e o 8, que eles meio que vêm de forma conjunta, mas para um aspecto didático, a gente separa eles em diferentes pontos, né? Que é o da concentração, o dharana, o 7, que é o meditação, que é o dhyana, e o 8, que é o samadhi, que a gente falou desse êxtase, né? Então, primeiro vem esse exercício de concentração, para se entrar num estado meditativo e para se buscar também esses estados de êxtase, de não separação, e que aí tem relatos de diferentes estados, né, há diferentes tipos desse samadhi também, né? Eu quis apresentar isso para mostrar o quanto também tem muitas coisas envolvidas, né, nesse processo que é
físico, respiratório, mas também tem aspectos éticos, tem a questão da concentração, da meditação, né? Então, é um processo integral de diferentes, de educar-se, né? Em diferentes camadas mesmo, né? Como uma multidimensionalidade, assim. E aí, falando mais diretamente sobre a saúde, né? Aí eu peguei alguns pontos aqui de algumas das leituras que eu tenho mais contato, né, do yoga, que vem também da filosofia Vedanta, que é essa filosofia da não dualidade, né? Aí tem aqui o Swami Vishnu Devananda, que diz assim: saúde é riqueza, paz mental é felicidade, e a yoga mostra o caminho. Ele foi um dos primeiros Hatha Yogis, né, que é yogis dessa parte física e respiratória que veio para o Ocidente, né, nos anos 50. E aí ele focava muito em 5 pontos de exercício adequado, então a partir das posturas estáveis, confortáveis, né, sem forçar. É muito interessante isso, que não tem essa questão dessa briga ali de que eu tenho que chegar em tal lugar, né? Eu não, é o processo da autoobservação ali enquanto se faz aquela postura, né? Tem a questão da respiração adequada, através de diferentes exercícios respiratórios, de uma dieta adequada, e aí eu conectaria, né, também com as experiências lá agroecológicas, né, de uma alimentação sadia, de outras relações com a terra, com o alimento, né, com o alimento orgânico. Um relaxamento adequado, acho muito interessante esse ponto, né, porque de colocar o relaxamento como primordial também, né, nessa busca por produção e por mais produção, a gente vai cortando, né, esses espaços, esses tempos de relaxamento e de silêncio e de autoobservação, né? A necessidade de dar esse tempo ao próprio sistema para maturação das ideias de si mesmo, né? De refrigerar o próprio sistema biológico aqui, e da meditação e do pensamento positivo. Então, parece que o aspecto mental, né, ele tem também uma preponderância aí nessa relação de saúde, né? Porque o pensamento, de certa forma, também é alimento, né? Estados mentais estão nos alimentando, e alimentamos daí o ambiente também com esses estados mentais, né? Aí uma outra, né, aqui é do Swami Shivananda, que eu já falei dele um pouco antes, né, que era como que foi o orientador desse anterior, do Swami Vishnu Devananda, e ele fala assim: de vida simples, pensamento elevado, né? Uma simplicidade, uma certa, um equilíbrio, uma moderação em diferentes práticas e um pensamento elevado, né? Ele era médico de formação, e foi diretor de hospital, tem escritos dentro de literatura médica, Esse e também que não aparece em pessoa. acho que tem alguém com o microfone. Vou fechar. E aí, e ele se preocupava com as pessoas, por exemplo, mais vulneráveis economicamente, né, na Índia, e ele trabalhava num sentido de prevenção dessas pessoas, né, através do yoga. Ainda quando médico, né, ele ia atender gratuitamente várias pessoas, e ele ia ensinando pequenos exercícios físicos e respiratórios e de meditação para que essas pessoas se fortalecessem mentalmente, na comunidade, nas suas relações, como uma forma de prevenir e não desenvolver mais adiante lá a doença, né? Então, acho que em muitos aspectos, né, o yoga trabalha nesse processo da prevenção, né? Isso é verdade. E o Shivananda, eu retirei essa outra
esse outro trecho aqui de um livro, né? A saúde não consiste só na ausência de enfermidade, que a saúde é muito mais do que isso, né? E isso acaba se conectando com orientações de documentos diversos, internacionais, né? Como da própria OMS, que, né, vê a saúde não como apenas a não doença, né? Mas a saúde é saúde ambiental, saúde emocional, saúde mental. E, então, um pouco isso, né? Trouxe essas duas orientações, assim, de como o yoga vai se atrelando à saúde, né? E como alguns desses orientadores de filosofias indianas, yogis, compreendem a saúde. E, e aí eu vou encaminhando para a seguinte forma, né? Que eu trouxe várias fotos, né, do espaço de yoga, mas dizer que não ficou, essa experiência de agora 9, 10 anos, não ficou circunscrito nos aspectos da escola de yoga, mas em projetos de extensão também na universidade, né, de atendimento a estudantes de graduação no primeiro momento, e aí depois também a professores, a servidores da universidade, depois foi aberto também à comunidade. Em alguns momentos teve atrelado justamente a diretoria de atenção à saúde da universidade, né, da FURG, né? Então, um certo reconhecimento por parte da universidade da importância desse trabalho em saúde, né? E aqui algumas outras fotos do Espaço Mahadeva, o pessoal fazendo práticas físicas, alguns encontros de meditação, de música, oficinas diversas aqui, como de artes, aqui era uma oficina de mosaico, ali na foto também a minha mãe e a minha tia, né? Então esses outros ambientes familiares vão se unindo, né? São diferentes ambientes integrados aí nessas práticas, nessas descobertas. Aqui uma oficina sobre alimentação, preparo de alimento. E, e aí vou encaminhando para o final agora para dizer que um pouco de tudo isso, né, nutriu algumas das reflexões feitas, então, no âmbito, primeiro, do mestrado em Educação Ambiental e depois do doutorado na Educação Ambiental, né, os dois sob orientação do professor Humberto Caloni, né. No mestrado, eu acho que essa presença do yoga estava mais fortemente demarcada, mas também não era o foco único, assim, né? E no doutorado está presente, mas através de outros conceitos também, né? Então, aparece aí o silêncio e o ser na filosofia Vedanta, um diálogo Oriente e Ocidente para pensar a relação humano-natureza em educação ambiental. Então, alguns dos conceitos que estavam lá, não vou trazer todos aqui, mas só para talvez a gente conectar com esses aspectos de saúde e ambiente agora, dessas diferentes crises internas, que o Krishnamurti também falava, e que a educação ainda não consegue muito bem lidar com essas, e nos ensinar nesses processos, né, de crises, né? E como se observar conjuntamente, não só sozinho, né, num processo assim fechado em si, mas com o grupo e com os outros sobre essas crises, né? O Basarab Nicolescu falando dessa relação Oriente e Ocidente, e também de tentarmos aprender com prazer, né, fazer com prazer, uma série de ideias de crise que o Edgar Morin fala, que nos atravessam, né, então, em ambientes maiores, ambientes macros, e que se conectam a esses ambientes menores, micros, né? Então, a saúde do outro também envolve a minha saúde, né? Essas patologias diversas, né, que o Roberto Crema e o Pierre Weil falam, né, que
vão se tornando normosos, né? A gente acha normal fazer guerra, a gente acha normal a violência se degladiar, a intolerância religiosa, né? E isso vai sedimentando em patologias em ambientes maiores e que estão também conectados com esses ambientes psíquicos nossos, né? No indivíduo também, né? Como sairmos desses círculos viciosos, né? Dessas patologias, né? Algumas reflexões que estão colocadas lá do sentido de não dualidade, então, que a filosofia Vedanta fala, como um fundamento ético nessa relação ser humano-natureza, né? E a educação ambiental numa reivindicação política por outras relações de tempo, talvez outras relações de tempo mais saudáveis entre sociedade e natureza, né? E uma das possibilidades dessas outras relações de tempo é esses espaços e esses momentos, né, de silêncio para autocuidado, né? E que esse autocuidado acaba sendo também cuidado com o outro, com o ambiente, com a saúde de si e com a saúde do outro, né? Esse paradigma do cuidado, né? Acho que também tem muito a ver com a transdisciplinaridade, né? Desse cuidado. E não um silêncio de censura, de opressão, mas esses silêncios contemplativos, esses silêncios de autoobservação, né? E aí, mais alguns pontos aqui, agora, questão algumas das reflexões que estão lá na tese, né, que eu foco mais para um autoconhecimento emergente em educação ambiental, e trago, coloco algumas experiências de pedagogias transdisciplinares, né, então falando de uma necessidade de uma pedagogia complexa em educação ambiental que não reduza esse ambiente a um único nível, né, mas de observar esse ambiente como diferentes níveis, né, e nesse sentido a saúde está nesse processo, né, desse trânsito da saúde entre os diferentes níveis, né. Nós somos afetados por esses diferentes ambientes e os ambientes nos afetam, né. O saber ouvir o próprio corpo, que é um psicólogo norte-americano, o Rolomei, né, então, e não desse corpo cindido, desse corpo fragmentado, em que em vários momentos a gente acha que é só o aspecto né, do corpo físico, ou só o aspecto mental, mas saber ouvir um corpo amplo, né, um corpo abrangente, dessas diversas camadas, dessa multidimensionalidade, né, daí então a necessidade dessa multidimensionalidade do ser humano, um sujeito transdisciplinar, né, e de um autoconhecimento em movimento experimental aberto, né? Não há uma fórmula para um autoconhecimento, mas é um processo em abertura, né? E aí o Pascal Galvani nos ajuda nesse processo aí da complexificação desse autos, que esse autos se dá nessa relação consigo, com o outro, com o ambiente, né? Eu acho que a gente pode ir parando por aqui para conversar um pouco também, né? É, Certo? agradecer, Posso eu agradecer o encaminhar? espaço. E muito obrigado, Samuel. Foi brilhante essa exposição, porque é difícil sintetizar o conhecimento do yoga, que tem 5.000 anos, em algumas poucas palavras, você conseguiu, né? E é muito denso o conhecimento que você trouxe hoje à noite. Eu imagino que deve haver muitas reações. Quem gostaria de fazer algumas perguntas ao Samuel, por favor, se dá para levantar a mão, se colocar.
Pessoal, Nós estamos no silêncio, Samuel. fiquem à vontade aí Na pra formação gente. pelo silêncio. Aqui tem algumas Maria, será das. que você tem alguma reação como praticante de yoga que me incentivou a fazer yoga, né? Eu coloquei aqui algumas das referências também, né, que mais imediatas para realizar essa apresentação, né? É, e, e bom, pessoal, eu acho que uma das grandes, né, uma das mensagens, né, que eu acho que fica é dessa complexificação, né, dessa multidimensionalidade, né, do ser humano, né? Não tratei disso, assim, talvez estenderia um pouco mais ainda, né, de diferentes corpos, né, entendimento de diferentes corpos numa fisiologia mais sutil, assim, de diferentes desses conhecimentos que não estão só no yoga, né, mas por exemplo, medicina chinesa, ou em outras tradições, né? Eu acho que aí há uma pista interessante, né, para essa, por uma outra relação, né, dessa saúde também, e desses ambientes, né? Voltando àquele aspecto lá de uma não dualidade, uma não separatividade entre ser humano e natureza, né? E que, de certa forma, estamos todos interligados nesses ambientes diversos, né? Eu vou parar aqui de compartilhar, que de repente eu enxergo melhor todo mundo. Então, eu vou fazer alguma pergunta, Samuel. Como é que você veria o yoga como mediação na transdisciplinaridade para transformar um pouco essa saúde que nós temos, que é uma saúde, sobretudo física, né? A gente fala do aspecto biológico, né? E o yoga fala de uma saúde integral. Como é que isso se dá concretamente na educação ambiental? Como é que a gente faria? Se eu fosse uma estudante que eu quisesse aplicar isso na minha vida, como é que eu faria? Ah, é uma excelente pergunta, né? Esse aspecto prático, né? Esse aspecto também pragmático, né? Eu acho que eu trago em muitos momentos, né? Mais reflexões, assim, até no âmbito filosófico e também sociológico, mas com uma um certo dificuldade de se chegar, né, efetivamente nessa prática, né? Eu acho que é difícil apontar para fórmulas, assim, de como realizar esse trabalho na prática, assim, né? Mas eu acho que essa abertura para aprendermos com diferentes conhecimentos ancestrais, por exemplo, em processos educativos, em processos de formação, né? Então, numa educação ambiental na escola, mas não só na escola, né? Em uma educação ambiental talvez informal, né? Em encontros diversos, em espaços diversos, né? Em ONGs e outros espaços, a gente, eu acho que
trazer esse olhar, esse despertar, essa capacidade desse respeito e essa abertura por diferentes conhecimentos, né? Eu acho que já é um movimento prático, interessante, né? De não estarmos fechados numa determinada leitura exclusiva do que é, a saúde, né? Daí, né? A saúde, conectando então com a saúde e com um aspecto ambiental, né? Recentemente, houve uma série de pesquisas que apontam que a prática da meditação e a prática do yoga reduz o uso de antidepressivos e ansiolíticos. Quer dizer, ele tem um efeito na saúde mental diretamente, né? E são pesquisas recentes aqui no Canadá e que vem também do Daniel Goleman, que fez a inteligência emocional. Ele vai agora lançar um livro que está saindo sobre os efeitos da meditação na saúde e na saúde emocional. Então, existe uma pegada direta, eu acho, que é a questão da respiração, que dá um tempo, uma distância entre você e o acontecimento, né? Você aprende a respirar e a se acalmar, e fisicamente, tanto quanto mentalmente, muitas vezes a mente está num lugar, o corpo está no outro lugar. Quando você respira, você traz a mente para o corpo, né? E esse ato de respirar fundo e da respiração completa, ele ajuda muito a pessoa se acalmar e talvez a trazer um pouco de paz para pessoas que, em vez de reagir de forma violenta ou agressiva, vão respirar, se acalmar, pensar e depois reagir. Então, eu sei que existem policiais fazendo prática de mindfulness. A gente teve a fala, né, aqui muito boa do Dr. Marcelo, né, que falou da importância do mindfulness até para pessoas que estão trabalhando com violência no dia a dia, no cotidiano. E é por isso que eu te lancei esse desafio, né? Qual seria a dica para a prática? E eu penso que o simples fato de você ter entoado um mantra no começo abriu a gente para um outro nível de realidade, levou a gente para um outro lugar, né? Às vezes é cantar, às vezes é respirar, às vezes é espreguiçar, às vezes é relaxar, mas tira a gente da situação emocional do atrito para nos conduzir para um outro lugar mais tranquilo, de mais sossego, né? Olha, tem várias perguntas no chat. Vamos lá. Então vamos lá. Tem gente querendo saber coisas aí. Então vamos lá. Qual o desafio de um ensinamento oriental num ambiente ocidental? Começar por essa, mas antes alguns comentários para Mariana, para eu não me perder. Voltando, né, para a questão da dica prática, né, também, né, pensando mais no aspecto de sala de aula mesmo, né, de uma educação ambiental, né, e daí eu acabo me reportando também ao acompanhamento lá de algumas das disciplinas do professor Florent Pasquier, né, no Instituto Nacional de Formação de Professores, lá na Sorbonne, em que ele propunha, em alguns momentos também, um processo de autonomia entre os estudantes e que os próprios estudantes se viam, às vezes,
nesse chamado por eles mesmos, assim, a fazer momentos de pausa, né, no formato convencional da aula, né? Então, entre eles mesmos, às vezes, acontecia processos de, puxa, vamos parar um pouco, vamos respirar, ou vamos nos esticar um pouco, né? Então, pequenos exercícios desses, né, de algumas posturas, de algumas respirações, ou alguns pequenos momentos de concentração e de meditação, de certa forma, estão sendo introduzidos, né, em práticas formativas, e é um instituto de formação de professores, e esses professores estão também reverberando isso depois nas suas práticas docentes, né? Pequenos exercícios, né? E aí, tu tinhas mencionado, né, desses efeitos, dos benefícios na saúde, né? E citou alguns exemplos, né, do Canadá. Eu me lembro, tem um exercício respiratório, que ele é de enrolar a língua, assim, né, e puxa, é um dos poucos exercícios que puxa o ar pela boca. E eu já li essa notícia de que em alguns contextos, exatamente no Canadá, né, esse exercício está sendo tomado como um processo de é, não de prevenção, mas assim, de quem chega com crise de fígado, né? Porque ele acalma, ele refrigera o fígado. Se a pessoa, antes de ir para o medicamento em si, né? No protocolo já está isso, assim, por exemplo, de colocar a pessoa a fazer esse exercício respiratório para ir baixando esse aquecimento do fígado, né? Então, algumas dessas práticas, elas estão sendo reconhecidas, né, em âmbitos, digamos, né, convencionais, assim, ou de uma ciência mais dura, mais fechada, né, que enxergaria nessas práticas também como questões muito distantes ou muito voltadas para um misticismo, né, ou para uma idealização, mas que há todo um estudo e um arcabouço dos benefícios disso, e que cada vez mais também, então, uma ciência ocidental, né, tem se dedicado a verificar através de métodos e modelos estatísticos e de grupos de pesquisa nos modelos ocidentais, né? E aí isso meio que já se conecta com essa pergunta que quem é que foi que fez, por favor? Eu tenho aqui o número 7. Número 7. Quem é o número 7? A Maria. A Maria. Qual o desafio de um ensinamento oriental no ambiente ocidental? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta é: qual o lugar da dor e do sofrimento no caminho indicado? Qual o lugar da dor e do sofrimento? Puxa. Então, qual o desafio, né, de um ensinamento oriental no ambiente ocidental, né? E aí eu acho que eu tento, né, buscar muito mais essa relação Oriente e Ocidente, Ocidente e Oriente, né? Como em alguns trechos eu me lembro da leitura do Nicolesco, né, que às vezes buscando o Oriente eu ah, eu reencontro o Ocidente, né, ou buscando os fundamentos, né, epistêmicos do Ocidente, eu reencontro idealizações de Oriente, né, também que a gente tem, né? Então, eu acho que eu tento, de alguma forma, fazer essa relação, né? Mas eu acho que um dos desafios é tratar isso e tomar isso, né, como um conhecimento que tem as suas eficácias, né, cada vez mais comprovadas, né? E a possibilidade de convergir daí esses estudos para esse sentido, né? Mas um outro desafio, assim, digamos, no cotidiano,
também foi acontecendo, me parece, né, muito um processo de tomar esses ensinamentos de yoga, e isso veio se dando também a partir dos anos 70, 80, né, tomar esses conhecimentos como uma apropriação, né, de mais do mercado, né, e de mais competições de si com os outros, né, que não era, eu acho, os propósitos, digamos assim, iniciais ou anteriores dessas práticas, né. Às vezes a gente acaba se perdendo nessa busca, né, por mais produtividade, por mais competição, né, eu preciso fazer de repente yoga ou outra prática, né, alternativa como uma forma de estar, entre aspas, zen, tá relaxado, para tá cool, para justamente operar mais ainda num processo de exaustão, de competição consigo mesmo e com os outros, né? Eu acho que como sairmos, né, dessa mentalidade de tanta, de tanta competição, né? E aí, qual o lugar da dor e do sofrimento no No caminho? caminho indicado. O que seria o caminho indicado? Esse caminho que você deu de 8 passos, né? Eu acho que é Uhum, esse, Maria, se eu não me engano, é isso? É esse caminho de 8 passos que você indicou, né? uhum. Da Eu, sadhana. eu apresentei esses 8 passos porque ele é bastante divulgado entre diferentes correntes e filosofias diferentes do yoga, né? Que eu conheço um pouquinho mais, é a chamada Vedanta, né? Mas tradicionalmente parece que são 9 correntes filosóficas que tem, né? Mas em muitas delas aparece esse caminho óctuplo, né? Me parece que a dor, né, e a doença, né? Muitos deles relatam que ela, num ponto inicial, ela vem, ela está, na mente, né? E depois ela vai também para o físico, né? Mas isso é difícil da gente chegar assim, né? O que vem antes, né? É uma coisa ou outra, né? É, mas então daí tem todo o ramo da Ayurveda, por exemplo, né? Que eu compreendo que o Ayurveda, que é como um braço do conhecimento que eu acho que viria do Vedanta, dessa filosofia de não dualidade, porque compreende lá os elementos, né? A terra, a água, fogo, ar e éter. E aí, através da alimentação, né? E a Ayurveda que fala sobre, uma tradução seria ciência da vida, né? ah, Reconhece essas diferentes emoções, diferentes sensações e como, em última instância, também sendo formadas por esses elementos, né? Terra, água, fogo, ar e o éter, né? Que teria um pouco de todos os outros elementos, né? E que poderíamos também, através de uma alimentação, buscar a diminuição de estados de sofrimento e de dor que são físicos também, né, em muitos casos, muitas doenças, mas que para muitos dessas leituras, desses textos, está em primeiro lugar num aspecto mental, né? Eu gostaria de responder também um pouquinho, porque eu fiz yoga nos cuidados paliativos, Maria. E eu percebi que o yoga, ele vai trazer uma paz pela respiração e pela meditação, pela música,
para pessoas que estão extremamente confusas, extremamente sofridas, né? E a meditação e o relaxamento é possível fazer numa cama, é possível fazer sem nenhum movimento. Tem amigos com que eu pratiquei yoga que estavam com Parkinson, com esclerose múltipla, dizendo uma situação de grande paralisia, e que puderam encontrar um alívio, um bem-estar, uma paciência também com a situação, né? Porque alguns diagnósticos na saúde são um diagnóstico muito duro, quer dizer, o que é dito é que não há cura. Isso não leva em conta, às vezes, as remissões espontâneas, né? Porque nós temos remissões espontâneas de câncer que são sabidas, né? E tendo em vista essa questão das remissões espontâneas, eu me lancei, junto com o tratamento de alopatia, a fazer meditação com pessoas gravemente doentes. Não salvei ninguém, mas ajudei no processo de acompanhamento à morte para que esse processo seja mais sereno, mais doce e menos angustiante e apavorador. Eu acho que o que vem, né, quando a gente está completamente paralisado, em parte paralisado, é muita angústia, muito medo do que está acontecendo. Né? E o yoga traz uma paz. A meditação traz uma paz. Eli, você fez pergunta? A Ideli fez uma pergunta. Eu fiz. O que você nota entre yoga, escuta do corpo e êxtase nos seus alunos quando chegam e depois de um tempo? O que mais te chamou a atenção? Obrigado a todas as perguntas até agora, né? A Ideli também agora. A gente teve a felicidade de ter tido contato com diferentes estudantes, né? Diferentes experiências, né? Eu digo dos 7 aos 81 anos de idade, né? Num determinado momento a gente deu aula para pequenos, assim, de 7, 8 anos de idade, e a pessoa mais anciã, né, que a gente teve nas aulas, tinha 81. E cada uma traz a sua particularidade, né, e relata processos de transformação, né, a partir do yoga, né. De repente, para um, era a necessidade de acalmar, né? Para o outro era justamente o contrário, a necessidade de se pôr em movimento e buscar, né, um ânimo, buscar um estímulo, esse sopro para outras atividades na vida, né? Então, a gente costuma compreender de que essa mesma prática, assim, ela tende para um processo de equilíbrio, né? Nesse O que eu sentido. queria que você falasse, Samuel, desculpa, assim, o que te chamou mais atenção? Que história te chamou a atenção? Você fala assim, nossa, que gravou, que te impactou. Tem muitas, né? Essa pessoa dos 81 anos, né? De estar se desafiando em fazer as aulas com uma série de dificuldades físicas, né? Mas ela fazia no ritmo dela, na perseverança dela, né? Encontrar hoje, por exemplo, esse de 7 anos, né? Hoje está com 17, 18, né? E ver como que andou a vida dele, né? E as pessoas relatarem assim, puxa, eu ainda mantenho, apesar de não fazer, digamos assim, formalmente aula de yoga,
em algum espaço, né, alguns daqueles ensinamentos eu aplico nesse ou naquele sentido na minha vida, né, para lidar com situações adversas, né, as pessoas trazem esses diferentes relatos, assim, de que, de alguma maneira, um pouco fica, né, uma busca por esse equilíbrio, principalmente, né. Deixa eu ver Obrigada. no chat se tem mais alguma pergunta aqui. Tem do Chico, tem do Chico. Chico, boa noite. Samuel, por favor, como você vê a existência de tantas linhas e tipos, digamos assim, do yoga, e quais critérios podemos usar para praticar uma dessas linhas ou escolher uma delas? Tem muitas, né, muitas linhas, né. Eu falei que tradicionalmente, assim, teriam 9 correntes filosóficas, né, 6 que são chamadas de filosofias ortodoxas, né, por compreenderem que, por exemplo, a leitura lá dos Vedas é importante, e outras 3 que seriam não ortodoxas, que não estão tão atreladas aos Vedas, né? Mas, a partir dessas 9, né, o yoga também chega no Ocidente de uma forma mais voltada para o físico e para o respiratório, e aí essa prática física e respiratória acaba ganhando diferentes métodos, né? Uma determinada pessoa lá praticou de um determinado formato, numa determinada sequência, com um professor tal, e aí ela cria aquele método, né? Que aí, às vezes, pode ser desvinculado, né, dessas correntes filosóficas que eu estou mencionando aqui, dessas 9, né? Aí tem, por exemplo, um estudioso, que eu estou com um livro aqui dele aqui na frente, aqui, que é o George Feuerstein, acho que é assim que fala, nesse livro dele aqui, que é bastante reconhecido aqui, que é a filosofia do yoga, tradição, literatura. Ele faz um apanhado enorme, assim, de todas essas filosofias. Tem um prefácio do Ken Wilber, né? E aí ele fala disso, assim, que talvez no Ocidente o yoga tenha adquirido essas características mais rajásicas, assim, de mais agito, né? De mais movimento, por talvez as nossas necessidades de estresse, de demanda e de serem muito grandes também, né? Mas se bem que isso não está também só fechado no Ocidente, né? Mas eu acho que essa, isso é uma das características, né? De alguns yogas serem mais fortes, mais dinâmicos na sua prática física, né? Então, acho que um dos critérios que o Chico pergunta é isso, né? Ver qual é a conexão daquele método ali com essas diferentes filosofias, se tem ou se não tem, o que a pessoa acha daquela filosofia ou de outra filosofia, e como que a pessoa se sente, né, nesse espaço e com aquelas práticas, né? Você está buscando uma coisa de mais agito, de mais calmaria, de só aspectos físicos, só aspectos meditativos, só aspectos emocionais, ou busca uma integração também de diferentes dessas práticas num processo de síntese, assim como um yoga de síntese, que muitos relatam, né? Um yoga de síntese, que trabalha um pouco de diferentes técnicas, né? Eu acho que esse é um dos critérios, assim, o quanto ressoa, né, com o próprio praticante. Mais alguma pergunta? Eu li todas. E a Cleusa, que está presente aqui, ó.
A Cleusa foi uma das... No sítio Talismã, sempre iniciávamos os cursos de agroecologia com as tuas práticas de yoga. Parece que os grupos respiravam a atmosfera e a paisagem do sítio antes dos ensinamentos. Era a vez da consciência psicofísica enraizando na terra. A meditação em movimento dava o tom ao aprendizado. Saudades. A Cleusa, né, que está aqui presente, era uma das pessoas do sítio Talismã, lá, né, em que eu comecei a fazer essas minhas pequenas, minhas incursões iniciais nessas leituras orientais também, né, nessas práticas de yoga. E muitas vezes a gente propunha oficinas, cursos, né, que misturavam, então, o conhecimento da terra, né, que era com o Tomás, né, do plantio, da condução ali agroecológica, do preparo da terra, da colheita, né, como nessa relação com a terra tinha a Cleusa, que é doutora também em educação ambiental e arte educadora, então ela vinha com um aspecto da arte, né, muito forte, e da estética, da beleza também, nos pequenos detalhes, né, e no trato com as pessoas. Tinha a Giza, que tinha vinha com o aspecto da alimentação e da confecção da parte de padaria lá, e eu acabava entrando muitas vezes nesse processo da respiração, né, da prática de yoga. Então, a gente estava num experimento ali de se nutrir de diferentes formas, né, no sítio, né, pela respiração, pelo alimento, pelos olhos, pela estética, pela beleza, né, Uma por outra mandar. pergunta, Samuel, é se as técnicas modernas ocidentais têm desvirtuado o exercício da yoga tradicional. Pois é, o que eu quis dizer também com aquela citação do George Feuerstein lá, né, é que embora talvez muitas dessas invenções modernas sejam mais rajásicas, né, rajásicas nesse sentido de serem aceleradas e mais nessa pegada, assim, digamos, ocidental, né, e moderna, talvez isso é isso o que ele quer dizer, né, que eu me apoio nele, né, para responder essa pergunta. Talvez isso seja esse momento inicial do Ocidente, de como o yoga está se posicionando no Ocidente nesse momento. De repente, daqui a pouco, essas práticas tenderão a um processo mais sátvico, né, de mais equilíbrio e de não tanta mexida e deturpação, às vezes, né, de técnicas e exercícios como vinha, né, sendo relatado nessas tradições, né. Eu acho que a gente tem que ler de tudo, né, a gente pode transitar por diferentes abordagens, né, mas também tem que ir fazendo as próprias considerações, assim, de como que tais e tais técnicas estão sendo colocadas ou sendo utilizadas, né? Porque, por exemplo, eu não sei o nome do método, né? Mas eu sei que, por exemplo, tem hoje técnicas, hoje em dia, que daí coloca o ar-condicionado lá na temperatura máxima e busca aquecimento da sala para a pessoa suar bastante, né? Para Hot gastar mais. yoga, hot yoga. Hot yoga e power yoga. E ela tem toda a razão. As práticas são totalmente desvirtuadas no Power Yoga. Você entra, você faz só exercício, sua, sai, não tem conexão nenhuma com o mental, com a respiração, com a consciência, não tem sankalpa, propósito, não existe momento de relaxamento, de yoga nidra, de fechamento. O yoga é só uma prática de tipo ginástica. Ela acaba
reduzida a um aspecto, né, do aspecto físico daí, né? Tipo uma ginástica, mas uma ginástica, eu acho que até ginástica pode trazer a gente para uma consciência, né? Até os ginastas, eu acho que eles têm um preparo, uma concentração, e eu saí muito dolorida de algumas aulas de Power Yoga. Quer dizer, o nome já diz tudo, né? Power, vou ter poder, né? Quer dizer, não é a antítese do yoga, que é a ahimsa, a não violência, né? E busca a ahimsa, né? E nessa busca de poder, já há uma certa escalada da violência. E eu vivi isso como professora, de trazer as técnicas do Dynamic Yoga ao lado de uma sala de Power Yoga e ter levantado todo um conflito na academia de ginástica, porque tinha os que queriam uma prática tradicional e os outros que queriam mexer, dizendo, não, mas essa prática é muito parada. Eu não estou fazendo, está muito fácil. Eu não tô mexendo o suficiente. Não tenho o desafio. É difícil contentar gregos e troianos, né? Mas temos que ir para o original. Bom, eu não sei, acho que está na hora da gente ir encerrando, Mariana. Não sei se você quer falar alguma coisa. Vamos cantar então, vamos pegar o mantra lá do início, vamos fechar cantando, né? Pelo menos Om Shanti Om. Dá um mantra aí para a gente cantar com você, dá um só bem simples. Uhum. Eu agradeço pela abertura aí, pela disponibilidade da gente fazer essa conversa hoje aí, agradeço muito o espaço do CETRANS, as trocas, os aprendizados, né? Mas queria também retomar um pouco isso, né, dessa possibilidade, né, de vermos no yoga esse caminho de descoberta dessas diferentes camadas, né, desse eu, né, de um exercício educativo e que passa pelos aspectos de cuidado, de saúde e dessa observação de aspectos mentais, emocionais, da consciência, né? Só que como, né, fazer isso frente a tantos desafios, né, de sobrevivência, né, como o Edgar Morin fala lá né, da sobrevivência, do que a gente opera no modo sobrevivência, né, e não consegue o viver, né, e eu acho que o yoga está muito mais para um processo de humanização, né, de nos humanizarmos nessa caminhada, nesse processo de relação com os outros e com o ambiente, né? Mas a gente tem tantos desafios da sobrevivência que nos atravessam, né? Ambientes de vulnerabilidade, de insalubridade psíquica, mental, emocional, e então esse desafio de sair desse círculo, né, vicioso e ir para um outro tipo, né, de relação, de mais saudável consigo e com os outros também. Mas eu agradeço muito a oportunidade e a gente faz Om Shanti, então. Om Om Shanti. Shanti, Shanti. Obrigado pela paciência, Obrigada a e pela você, presença, Samuel. Foi muito esclarecedor. Parabéns e até uma próxima. E o Samuel vai me ajudar um pouco Om Shanti, Shanti, Shanti. Muito bem. Vamos retomar, então? Canta aí para a gente retoma. Om Shanti, 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 Shanti,
o Sérgio está com uma voz linda aí. Namastê para todo mundo. Namastê. Obrigada. Obrigado, obrigado. Obrigada. Boa noite. Boa noite.